tranquilo, eu vim te mostrar o método que fez esse cara ganhar 81.548,25 centavos em um mês trabalhando pela internet. Se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. Atrai muito pouco. E esse acho que é um ponto das finanças que desestimula muitos brasileiros a investir. A gente tá aí batendo quase 4 milhões de pessoas na bolsa e fazendo festa. Mas olha o quão pouco é isso, comparado à população do Brasil, né? É 2% da população. Então, onde buscar esse conhecimento para poder começar a investir? Porque eu acho que o ciclo do brasileiro é mais ou menos o seguinte. Ele entende, né, depois que ele para pensar no futuro, alguns, não todos, entendem que podem passar dificuldade, então vamos começar a investir. Investimento na cabeça do brasileiro, qual é o mais popular, como você disse? Poupança. Poupança hoje em dia não rende nada, fica muito aquém da inflação. Aí se o cara for dar uma estudada, vê, nossa, poupança é investimento, mas não rende nada. Então não compensa investir, investimento é coisa de rico e o cara se afasta disso. Como é que vocês acham que esse cara ele pode sair desse ciclo assim, de desconhecimento financeiro para começar a desbravar o mundo, que parece muito complicado de cara, mas que depois vai ficando mais simples? Pra mim é colocando um pouquinho de dinheiro em risco. Eu tive essa experiência muito forte com a minha mãe em casa, assim. Botei o dinheiro dela em risco, brincadeira. Ela queria muito investir. Apostas em cavalos, por exemplo. Tipo isso. Não, Ela investia... O pior é que ela fala Bitcoin. Não, mas meu pai e minha mãe têm um pouquinho de cripto. Eu sou a favor de ter tudo na carteira, assim. E minha mãe só usava poupança. E aí uma vez eu ajudei ela a montar uma carteira. Como toda pessoa de um pouco mais de idade. Na verdade, tem gente até que evita, porque sofreu o confisco do Collor. Exato. Aí põe debaixo do colchão. Aí fica melhor ou ainda. Imóvel, né? A voz do Bruno é tijolo. Uma vez ela falou, você tem que investir em tijolo. Aí eu e o Bruno. Que diabo ela tá falando? Acabou de investir em tijolo, né? Agora sim, né? Mas demorou. Mas ela tinha tudo em poupança. E assim, o que eu fiz foi pegar um pouquinho, eu acho que essa experiência que as pessoas têm que fazer. Pega 10% do patrimônio, porque sim, quando você começa a investir em muito risco, aquilo começa a sacudir, aquilo dói. A gente tem um viés comportamental que é o de aversão à perda, né? Então, perder R$100 dói muito mais do que o sentimento positivo que a gente tem quando a gente ganha R$100. Uhum. Então, a gente tem que saber que perder dói. Uhum. E por isso que, pra mim, tem que ser uma experiência que começa aos pouquinhos. Mas o que eu contei da minha mãe é que eu aloquei um pouquinho do dinheiro dela em um pouco mais de risco. Falei, mãe, esse dinheiro aqui é pra longo prazo? Vamos investir aqui um pouquinho em bolsa. Na época, cripto não. Cripto ela gostou depois. Mas também botou pouquinho. Eu dei pra ela de presente de aniversário, presente de filha, né? E aí, ela um dia olhou pra mim e falou assim, Lu, eu tô precisando usar um dinheiro, vou pegar lá. E ela entrou e viu que o dinheiro dela tinha crescido mais do que ela sempre viu. E ela brincou, minha família é mineira, né? Ela falou assim, Lu, esse negócio de investir é uma cachaça. Porque ela viu crescer. Porque postergar tem a ver com você saber que há um benefício lá no futuro. Assim, por que eu vou deixar de comprar um negócio hoje? Exatamente. Se eu não sei que eu vou poder comprar mais amanhã. Então, ver crescer pra mim é um grande estímulo. Por isso, tem gente que fala, não, coloca só tudo. É o resultado, né? O resultado sempre traz um ânimo a mais. Eu falo isso em emagrecimento também. Quando a gente vê acontecendo, a gente fala, nossa, agora eu vou. Né? Só que demora. Tudo demora, né? Pra começar a acontecer, demora. Você estava falando do perfil, né? Sua mãe, por exemplo, bem conservadora, uma coisa que o Bruno sempre fala, até lá no Viver de Renda, ele sempre fala, se você é muito conservador, o seu trabalho é muito conservador, você sempre tem uma renda bem certinha todo mês, você tem que ser um pouquinho mais arriscado nos investimentos. E geralmente é o contrário que acontece. Quando a pessoa é muito conservadora, né? Tipo, meu pai, funcionário público, ele é super conservador nos investimentos. Não quer se arriscar muito porque a vida dele é toda conservadora. E a pessoa que é empreendedora, tal, tá sempre se arriscando, aí ela vai lá e bota 100% em cripto. A gente, meu Deus do céu, tá louco? Então 100% em bolsa, né? Se arrisca em tudo. Agora, eu tô um pouco em dúvida se a sua pergunta foi mais em tom de, ok, então onde buscar um conhecimento para enriquecer ou para alocar o seu dinheiro para investir, entendeu? Porque são duas coisas completamente diferentes. Eu diria que é pros dois. Pros dois? Porque, por exemplo, a Luciana falou, coloca o seu dinheiro em risco. E aí, vou citar esse camarada aqui que tá aqui atrás. Momento Sêneca. Nossa, ele puxou o Sêneca de trás dele, do nada. Tá meio cansado desse Sêneca aí, cara. Aqui na vida. O pessoal investiu. Pode não parecer, mas isso aqui é de ouro maciço e pesa quase 18 quilos. Tá.
Mentira! Mas o Sêneca, ele já dizia, eu uso muito essa frase. Não, mas aquele super-homem ali embaixo deve valer mais ou menos isso, né? Por aí. Essa- É na arena que o gladiador pede conselhos por conta disso. Eu acho que a prática vai ensinar bastante pra pessoa. Só que muita gente não parte pra prática por falta de um conhecimento de base. Né? E a minha pergunta era sobre isso, onde buscar esse conhecimento? Porque, por exemplo, eu tenho bastante com material gratuito, o Thiago também tem, você também tem, muita gente tem material. Tem uma série de cursos pagos também. Né? O meu, por exemplo, vai abrir agora no dia 5, a 15ª turma, que é a última turma desse ano, inclusive. E lá, a gente tem um ótimo resultado. Só que o meu curso, ele não é para todo mundo. Né? Porque ele tem um valor mais alto. Não que não seja um valor acessível, mas depende da pessoa. A nota lá, o NPS da pesquisa é altíssima. A última turma bateu 95. Não existe NPS igual a sua turma. Porque o pessoal lá aprende, tem um suporte dedicado, tem tudo. Só que tem muita gente que quer primeiro ter um aprendizado inicial para poder começar a alocar o seu dinheiro e depois vai correr atrás de mais conhecimento, né? Tem aquela frase do Warren Buffett que é: não invista no que você não conhece. Com todo respeito ao Warren Buffett, eu discordo dele e vou concordar com o Nassim Taleb, que fala que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Até porque eu só comecei a entender das coisas depois que eu comecei a colocar um dinheirinho lá. Não foi assim, vou estudar tudo de Bitcoin, agora eu vou alocar. Não, coloca um dinheirinho lá, uma merreca, que você perder não vai fazer tanta diferença, e aí você começa a estudar mais, até porque você vê a variação, né? Vê subindo, vê caindo, você começa a correr atrás do conhecimento. Então, para quem tem mais dinheiro, eu acho interessante, por exemplo, fazer essa inscrição no Viver de Renda, se tiver condições, se gostar da minha didática, mas para quem não tem, quais seriam os caminhos que vocês acham? Eu acho que se for um caminho de enriquecimento, uma coisa eu diria é: não foque em querer enriquecer com o mercado financeiro. O que é contra-intuitivo, porque o que eu vejo mais acontecendo é as pessoas querendo ficar ricas e querendo sair comprando um monte de investimentos. Assim. Nem Isso- day trade, Thiago? Nem day trade. Nossa, até arrepio. Cara, a parada assim, ó, é possível? É provável? Não é. Então, essa é a realidade. Então, se você quer ficar rico aqui, agora, assim, isso daqui vai ser com o seu trabalho, vai ser com geração de riqueza, vai ser com criação de patrimônio. Então, pra mim, só existe uma forma. É você criando equity. Isso daqui é o que vai te enriquecer, tá? Assim, na verdade, existem duas formas de você enriquecer. Drogas é uma delas. Empreender também, né, gente? Empreender. Não precisa só No do ramo de equity. drogas. Exatamente. É que eu considero o equity como empreender também, nesse caso. Sim. Então assim, ou você ganha mais do que você gasta, ou você gasta menos do que você ganha. Essas são as duas formas de você enriquecer. Parece a mesma coisa, mas quando você gasta menos do que você ganha, você é aquele cara extremamente disciplinado, que você geralmente não faz muitos negócios. Foi o que eu fiz durante 12 anos. Eu ia dizer isso. Perfeito. A gente começou assim, depois a gente fez o inverso. Mudou para o que você vai falar. Perfeito. Então assim, se você quiser ir por esse caminho, e eu acho que ele é o caminho mais seguro, mas porém é o caminho mais demorado, você pode, e não tá errado. Tem uma questão de perfil também. Né? Agora, o outro caminho, que é o caminho do empreendimento, de ganhar mais do que você gasta, é o caminho de criar riqueza. E você pode investir em equity de várias formas. É você empreendendo, é você investindo em algum negócio, né, pequeno, e ajudando a criar valor aqui. O que é totalmente diferente de aprender onde investir. Então, eu acho que a maioria das pessoas, elas não precisam aprender a investir num nível muito profundo. É pra poucos. Não é pra todo mundo, é pra poucos. A gente tava agora gravando com o Howard Marks, e eu falei, e aí, cara, o que você acha? Ele fala isso como se fosse coisa normal, eu né? tava ali gravando com o Howard Marks. Gravando. Fala quem é o Howard Marks pra audiência que não conhece. Ai, Cara, ele a é gente foi gravar com o maravilhoso. Howard Marks, ele falou assim: olá, eu sou o Howard Marks, eu tenho 52 anos de experiência no mercado financeiro, eu gerencio 150 bilhões de dólares, né, e essa é a minha aula, né? E eu falei, porra, beleza, o que você falar agora, foda-se, né? Tranquilo. Mas o que eu acho interessante, eu perguntei, cara, investir é pra todos? Ele falou, de jeito nenhum, investir não é fácil, igual as pessoas dizem, né? O que é fácil é você pegar um método, algo simples, e alocar seu capital. E eu acho que isso é o que a maioria das pessoas tinham que fazer. Então, por exemplo, a Luciana tem uma casa de análise, ela recomenda. Cara, não dá pra você achar que você vai ter a mesma competitividade que uma casa de análise. Pô, você tem um curso do Perini, ele tem um método. Cara, você faz o curso do Perini, você tem um método, você só executa. Entendeu? E também você vai saber o básico pra você conseguir entregar na mão de alguém, talvez, Sem ou ser olhar enrolado, sem ser enrolado. Eu acho que isso é pra tudo na vida. Você tem que saber o mínimo das coisas pra você ficar com a consciência tranquila de que você não tá entregando aquilo pra alguém e a pessoa tá te enrolando. Perfeito.